qual que a gente está? 7. Os 144 mil selados de Israel. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Zacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: se estes, os que vêm em grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O texto do capítulo 7 tem uma parte dele que é simples, uma parte que não é tão simples. Nós vamos tentar passar aquilo que dá para a gente ver antes de chegar no capítulo 14. A primeira parte importante do texto, a primeira referência importante do texto do capítulo 7, tem a ver com o momento dele. A gente vinha lendo o capítulo 6 e o capítulo 6 termina com a apresentação do 6º selo, e a abertura do 6º selo implica os eventos finais da história do Cristo, ou seja, a estrutura final do modelo do Advento, a esperança dos cristãos, né, a esperança última do modelo cristão, que é a vinda de Jesus e os eventos que decorrem dessa situação da vinda de Jesus. A partir daí, há uma interrupção na abertura dos selos e João é deslocado para ver um recorte do tempo do 6º selo. O recorte do tempo do 6º selo que ele passa a olhar, ou passa a observar, em primeiro lugar tem a ver com o grupo de pessoas que estão vivendo na época dos acontecimentos finais. Então, dentro do 6º selo, abre-se o 6º selo, começam os eventos do tempo do fim e a mensagem dos 3 anjos, Apocalipse 14. Então, você vê, tá vendo? Aí, a partir do momento que começa Apocalipse 14, as mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, nós estamos dentro do tempo do fim. Um povo vai viver durante esse período. Esse povo que vive dentro desse período vai ter a oportunidade de estar vivo por ocasião da vinda de Jesus. Não todos, mas alguns vão estar vivos lá. Esse grupo que estiver vivo
por ocasião da vinda de Cristo, ou seja, no finalzinho da história, passando pela tribulação, passando pelo tempo de angústia, assistindo às pragas, vendo Jesus voltar, é descrito aqui como o grupo que Deus desce e sela, que Deus manda os seus anjos para que sele esse povo, distinguindo daqueles que vão receber os castigos de Deus ou as pragas que vão aparecer na sequência quando a gente começar a estudar o capítulo 8, 9 e 10. Mas de qualquer forma, esse grupo é selado e distinto dos demais. As características desse grupo que é selado, a forma como esse grupo é selado, estão indicados em outros textos do livro de Apocalipse. Eu não vou entrar nos detalhes disso agora, mas o importante é que há uma distinção entre eles e aqueles que serão feridos pelos 4 ventos, aqueles que receberão as pragas ou a intervenção da ira de Deus a partir do momento que Deus libere os anjos que seguram os 4 ventos para destruir a terra. Esse grupo de 144 mil, em particular, tem uma descrição temporal, e entendo uma descrição temporal, fica nítido o fato de que esse texto não pode ser interpretação direta e literal, nem de número, nem de povo. Ou seja, a referência que aparece aqui de tribos, em primeiro lugar, não são as tribos de Israel, até porque tem José aqui no meio, não tem Dan na lista, e ele não tem nada a ver com a lista de promessas da restauração de Israel que estava lá em Ezequiel. Caso Israel tivesse sido fiel a Deus e tivesse sido salvo como povo, como nação de Israel, aquelas nações que estavam listadas em Ezequiel receberiam a recompensa de Deus e a salvação na manifestação do Messias como rei. Como isso não ocorreu, porque aquelas tribos não serviram Deus, essa segunda lista que aparece aqui, primeiro, não tem a tribo de Dan, segundo, traz a tribo de José, terceiro, ela está referenciada como um elemento de totalidade, ou seja, a abordagem aqui são todos os que estiverem, por ocasião do tempo do fim, passando pela tribulação. Logo, não dá para interpretar esse texto como literal, porque essas pessoas nem identificadas estão. Ou seja, não é uma referência explícita ao povo de Israel, mas ao que o povo de Israel representa. O povo de Israel é o povo de Deus. No novo modelo de tempo, ou seja, depois da ascensão de Jesus, quem passa a ser o povo de Deus? Todos aqueles que o aceitarem. João capítulo 1 descreve isso. Aquilo que tinha sido previsto para o povo de Israel enquanto nação, porque eles rejeitaram o Cristo Messias, porque rejeitaram a salvação que veio para eles, quem agora passa a ser salvo? Todos aqueles que reconhecerem o nome de Cristo, aceitarem Jesus como seu salvador pessoal, reconhecendo o seu nome, passam a ser reconhecidos como filhos de Deus. Portanto, passam a integrar o povo de Deus. Então, essa descrição de 144 mil é esse grupo em particular que vive a última fase da história. Mais para frente, quando a gente chegar no capítulo 14 e um pouco mais para frente, a gente vai ver em particular algumas identificações que a Bíblia dá para essa população, para esse grupo de 144 mil. Quando encerra a visão dos 144 mil, o João é deslocado para um outro momento histórico, e nesse outro momento histórico, quem ele vê? Uma imensa multidão que ninguém podia contar, vinda de todas as nações, tribos, línguas e povos. Esse grupo enorme, essa multidão enorme que aparece aqui, tem uma referência, logo depois da pergunta de João, de quem são eles. E aí a resposta é: são todos aqueles que vieram comprados pelo sangue de Cristo, salvos das tribulações da terra e da grande tribulação também. Portanto, esse grupo inteiro que está relatado aqui na segunda parte é o grupo que está diante do Cordeiro depois da vinda de Cristo. Portanto, o grupo dos salvos, pegando a totalidade daqueles que foram salvos de todas as épocas, de todas as eras, de todos os tempos. Além disso, o que aparece no texto? Uma vez que João vê esse grupo de salvos, vê toda essa situação que foi aquilo que foi o resultado do trabalho de Cristo na terra, qual é a recompensa de todos eles? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem calor, porque o Cordeiro está no meio deles, diante do trono, e os apacentará e os conduzirá às fontes da água viva. Então, a descrição do capítulo 7 é um recorte temporal da visão do sexto selo, ou seja, uma abertura no hiato do tempo do sexto selo, para entender quem são os salvos nos dois grupos que eles são representados: os salvos vivos por ocasião da vinda de Cristo e os salvos de todos os tempos, de todas as eras, desde Adão até a vinda de Jesus. Juntados esses dois grupos, cumpre-se a promessa do sexto selo,
de salvação a todos aqueles que creram. O capítulo 8, que é o que a gente vai estudar depois na sequência, vai abrir o 7º selo e começar uma nova descrição histórica de todos os outros elementos outra vez, e a abertura aí como referência das trombetas de Deus, ou das 7 trombetas que aparecem aí como referência. Não vou abrir esse texto hoje, que só ele dá um tempinho aí razoável de pelo menos uns 40, 50 minutos para a gente discutir. Sobre o 7º capítulo, basicamente é só isso que tem de coisas importantes relatadas nele. O restante vai aparecer só no capítulo 14. Então eu não vou entrar agora para não adiantar o expediente. Ok? Posto isso. Do 1 ao 8, ele numera, tudo isso é para dizer que é bastante gente. Do 1 ao 8 é a representação da totalidade, ou seja, tem representantes de todas as nações, tribo, língua e povo, ou seja, a totalidade dos salvos. Não, os 144 mil são todos os que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo, e neles tem representantes de quem? De todas as pessoas. Ou seja, todo aquele que aceitou Cristo, está vivo por ocasião da vinda de Cristo, ele está representado aqui dentro dos 144 mil. Passaram pela tribulação. Assim como você tem o 7 em várias referências de totalidade no Apocalipse, você tem o 12 como referência de totalidade. Lembra, quantas portas tem na cidade? 12. Quantos fundamentos tem na cidade? 12. Então, as mesmas referências que você tem de totalidade para o número 7, você tem para o número 12. Só que aqui é o 12 ao 12. Então 12 vezes 12, 144. É a totalidade mesmo. Ou 144 por mil, também é a mesma representação de totalidade. E aí depois os glorificados, não é uma outra... Os glorificados são todos, inclusive eles. Aí que é todos os salvos, desde o começo. São os dois grupos de salvos, os que estiverem vivos quando Jesus chega e todo ele chegou. E aí vai ter... Forma a multidão que ninguém pode contar. Os anciões do capítulo 7 são os mesmos 4? Sim, são os mesmos que estavam lá, os mesmos 24 anciãos. Lembra que ele não interrompeu a visão. Ele está na mesma visão que vem correndo desde o capítulo 4. No capítulo 4, o trono de Deus, o livro selado com 7 selos, os 24 anciãos, João perguntando quem é digno de abrir o livro, ninguém aparece, aí o anjo vem e diz para ele que o cordeiro está chegando, o cordeiro chega, toma da mão de Deus o livro, abre os selos, começa a história do cristianismo. Daí para frente você tem todas as referências temporais da história até a vinda de Jesus, que é o capítulo 6, no 6º selo. Aí ele dá uma parada no 6º selo para fazer um recorte temporal e olhar para o 6º selo. Lembrando que o 7º selo, que vai aparecer no capítulo 8, é um pedaço também do 6º selo. O 7º está dentro do 6º. A gente vai ver isso quando chegar lá. Assim como você tem as duas grandes profecias de Daniel, que tem uma dentro da outra, aqui no capítulo 6 e 7 e 8 de Apocalipse, você tem uma profecia dentro da outra, que é o 7º selo e o 6º encavalados, um dentro do outro. Como se fosse um recorte temporal do outro texto.